Ora- Vamos dar início à nossa aula orando ao Senhor, né? Enquanto isso, os colegas vão chegando também, né? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade deste encontro, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este semestre que estamos finalizando hoje, nessa disciplina. Muito obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos e recebemos da parte do Senhor. Paizinho querido, nós te pedimos que esse momento o Senhor possa falar conosco também e que nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento da tua palavra, na tua graça, para o bom desempenho do serviço, do ministério que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós precisamos de ti. Nós queremos depender única e tão somente do Senhor. Nos ajuda, Pai, a caminhar continuamente em tua presença, que tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Abençoa este encontro agora, abençoa todos aqueles que estão chegando e que sejamos, Pai, agraciados por tua bênção, por tua sabedoria neste momento, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Renova nossas forças. Eu sei que muitos vêm num dia estressante de trabalho, cansativo, exaustivo até, mas eu sei que o Senhor é o Deus que renova as nossas forças, nos faz andar e com graça e com leveza pela tua maravilhosa presença em nós. Assim nós oramos, desde já, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pessoal, mais uma vez, boa noite para vocês, né? Hoje é o nosso último encontro desse semestre, tá? Próximo semestre nós vamos estar de novo aqui, né? Com o Novo Testamento 2, tá? Nós já encerramos o conteúdo dessa disciplina, que foi aquela introdução ao Novo Testamento, o período interbíblico que nós vimos, vimos também a, a sociedade da época, a política, trabalhamos um pouquinho a vida de Jesus, né? Falamos um pouquinho sobre também a formação do Novo Testamento, né? Como ele se formou, e depois, por fim, trabalhamos os três evangelhos, né? Vimos o problema sinótico também, né? Verdade. E depois trabalhamos o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, tá? Bom, hoje a nossa aula é para a gente alinhar um pouquinho, né, os trabalhos, os problemas que vocês têm enfrentado nesse período, certo? Mas antes disso, tá? Eu pedi para Júnior nos trazer uma palavra nesta devocional, né? Só que eu dei a ele um desafio, tá? Ele vai apresentar fazer essa devocional como se estivesse apresentando o trabalho que vocês precisam fazer, né? A análise de texto. Ou seja, pedir para ele considerar todas as questões do texto, da análise e trazer a mensagem, né, que ele descobriu aí nesse estudo que ele fez, né? Então, que Deus possa te abençoar, Júnior, usar a sua vida também. Eu sei que para nós vai ser muito rico, né? Ver como você entendeu, como você desenvolveu esse trabalho, e eu creio que vai ser de grande ajuda para os nossos colegas aí, né? Parceiros de caminhada. Então você está com a palavra, né? Jauber, boa noite também, querido. Deus te abençoe. Boa noite, A pastor. paz, Graças pastor. e paz. Amém. Boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite, colegas. Oi, Declécio, graça e paz, boa noite. Que bom que você está aqui também. Ok, Júnior, desculpa aí, tá com a palavra. Amém, pastor. É, cumprimento os irmãos, né, mais uma vez com a paz do Senhor. Chegando no fim já, né, dessa matéria. E sou grato, né, por estar presente. E o pastor, como nosso professor e meu pastor aqui na minha igreja, eu tenho esse privilégio, né? Não é para muitos, isso é para poucos. E, e hoje eu trouxe aqui eu meditando essa palavra,
Eu trouxe aqui em uma palavra bastante conhecida, em Lucas 15. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler só simplesmente o 1 e o 2. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles? Essa mensagem aqui eu acho que todos conhecem, né? Que aqui o Senhor ele fala as parábolas. Ele cita 3 parábolas e a mais conhecida ali é a do filho pródigo, né? E, e o interessante é que o Senhor, quando ele chega para falar do filho pródigo, que um, na verdade, se a gente for ver, são os 2 filhos que se perderam, né? Não só um, mas os 2. Mas antes que o Senhor chegasse no filho pródigo, que ele queria, o Senhor ele trazia parábolas para naquela época quem estava ali presente poder entender o que o Senhor estava falando com eles. O Senhor ele não falava diretamente, mas ele usava em método de parábolas. O Senhor ele inicia aqui citando a parábola da ovelha perdida. E ele cita que um homem com 100 ovelhas e uma ovelha se perde. E ele deixa aquelas 99 ovelhas e vai atrás daquela perdida. E a Bíblia fala que quando ele encontra aquela ovelha perdida, ele coloca no ombro, se alegra, chega em casa e faz uma festa, né? E o interessante é como assim você pega, deixa 99 ovelhas no deserto, né? E vai atrás daquela perdida, que é mostrando o tamanho do amor de Deus que tem por nós, que tem por cada pessoa perdida, né? Ele vai atrás, mostrando o amor de Deus. Mas também a gente for ver aqui no 7, né? O Senhor fala que ele ele se alega mais de um pecador arrependido do que 99 justos que não reconhecem o pecado. Eu achei muito interessante essa fala que ele citou aqui no 7, né? E logo após, agora ele vem com a parábola da dracma perdida, né? Que certa mulher, ela se perde uma dracma. Aqui uma dracma representa aqui um dia de salário. E ela pega, naquele momento, ela acende a lamparina, procura, varre a casa. Naquela época, acender a lamparina, porque hoje em dia a gente faz nossas casas, a gente coloca janelas, né? E naquela época não tinha o costume de colocar janelas na casa. Era só a porta de entrada e era a mesma de saída. Então a casa era escura. E aqui ela acende, né? Ela varre cuidadosamente. A Bíblia fala que ela varre cuidadosamente porque o chão era de terra. E ela encontra aquela, aquela moeda perdida. E ela se alegra novamente e chama os vizinhos e faz uma festa. Aqui representando também o Senhor, Deus, né? Que ele se alegra por encontrar um perdido, um pecador perdido. Aí o Senhor vem agora na parábola que eu queria chegar, que é do filho pródigo, né? Os filhos. E ele cita a ovelha, que ela se perdeu, e a moeda que se perdeu. E o interessante é que a ovelha, quando ela se perde, ela sabe que ela está perdida. Mas a moeda, quando ela perde, ela não sabe que ela está perdida. E aqui vemos aqui, então, do filho pródigo. Um filho que se perdeu, saiu e se perdeu. E vemos um filho dentro de casa perdido. Um sabe que está perdido, que está para lá de fora, e um que está dentro de casa, que está perdido, mas não sabe que está perdido. A ovelha sabe, a moeda não sabe. E o Senhor agora ele entra nessa história do filho, né? Então, da mesma forma, então vemos pessoas, o filho ali nele representando ali, né? Os O filho mais novo ele representa os publicanos e os pecadores,
E os filhos mais velhos representam os escribas e os fariseus. E o Senhor, quando ali ele junta aquela multidão, né? Tava esses dois grupos de pessoas, os pecadores e os escribas. E o Senhor agora ele cita essas parábolas para eles poderem compreender o que o Senhor estava falando. Que todos estavam perdidos, que todos necessitavam do Senhor. E o Senhor se alegrava. E vemos ali aquele jovem quando ele decide querer a sua herança, e como o mais velho, a Bíblia fala que naquela época o mais velho, ele tinha a sua parte dobrada, né? Então o mais velho ele tinha uma pequena porcentagem. Então por isso que fala assim, me dá a minha parte que eu mereço. E o interessante quando o filho mais velho, ele tinha o direito da herança. Mas só que o momento que ele poderia corrigir o filho mais novo, não fazer isso, mas quando ele se aquieta, ele também tá querendo a sua parte. Ele também está desejando a sua herança. Ele também está desejando a morte do pai. Ele não quer o pai. Da mesma forma, o filho que mais novo que ele saiu, ele não queria o pai, está perto do pai. E como o mais velho também, ele não queria, porque ele autorizou, ele não contentou, ele poderia ter impedido isso, mas só que ele contentou com aquilo que o filho mais novo desejou. E aí agora cita, né, a passagem toda ali, como já disse, os irmãos conhecem, ele se perde, ele gasta todo o dinheiro, mas só que, como a ovelha, ele reconhecia que estava perdido. Ele lembrou do pai. Ele sabia que na casa do seu pai, ele tinha tudo. Tinha comida, tinha bebida, tinha alegria, e ele reconheceu. E ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E o interessante é que, quando ele decide, ele levantou e foi, mas só que ele não viu o pai, foi o pai que viu a ele. Então cita então que provavelmente esse pai, ele já esperava todos os dias, ele olhava de longe esperando o retorno do seu filho. Deus é dessa forma. Deus, ele espera, ele aguarda, ele não obriga, mas ele aguarda com os braços abertos o retorno de cada filho que está perdido. E a Bíblia cita que quando ele olhou, ele correu. Eu estava vendo isso que naquela época, uma pessoa correr, ainda mais um idoso, era algo vergonhoso, um idoso correr. E aquele senhor, ele correu e abraçou o seu filho. Ele não importou, ele se alegrou quando viu o seu filho. E ele se abraçou no pescoço. E o interessante é que quando ele abraça, ele beija o seu filho mostrando o seu amor, né? Naquele momento, ele pede para trazer vestes novas e coloca um anel no dedo. O filho, ele simplesmente ele queria só estar na presença do pai. Assim, não, eu quero só estar lá perto, eu não quero ser como um filho, eu quero só estar perto, como um servo. Mas Deus não. Deus, ele nos quer ver novamente como filho. Você é meu filho, eu vou te dar umas vestes novas e eu vou te colocar um anel no dedo e vou calçar sapatos em seus pés. Isso é reconhecendo uma nova aliança, né, que Deus faz. Deus tem um prazer de fazer essa nova aliança com o ser humano, de se tornar filhos. E naquele momento, quando estava fazendo aquela maior festa, o Senhor mata lá a sua novilha. Está ali agora a moeda perdida, né? O filho perdido dentro de casa agora. Aquele irmão mais velho, ele estava perdido e não sabia. Da mesma forma, tem várias pessoas dentro da igreja hoje perdidas e não sabem. Pessoas que nunca foram no mundo, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, mas estão perdidas dentro da igreja. E aqui o Senhor representa aqui, né, a moeda, que era o filho, e, e ele chega ali, né, naquele momento, ele começa ele ficou surpreso ao ver ali, né, o retorno do seu irmão.
Da mesma forma, são muitas pessoas ali que estão da igreja, ele fica surpreso, ela não se alegra de ver uma pessoa retornando, mas ela fica assim, nossa, aquela pessoa está aqui. Ela ficou ofendida com ciúmes. Quantos de nós, assim, vemos, Deus não fala comigo há tempo, Deus, eu estou orando e o Senhor não responde, aquele irmão chegou agora ali, Deus está derramando essas bênçãos. Todos já tiveram essa experiência e vê como é que Deus opera na vida das pessoas assim. Isso é ciúme que nós temos. Ele irrita com o pai. Ele declarou sua própria justiça. Quantos irmãos nós já matamos? Daquilo ali já era. Isso é nós declarando nossa própria justiça. Isso nós sabemos de carteirinha fazer. E ele viu apenas o pecado do seu irmão. Ele não viu o arrependimento do seu irmão. Ele viu o pecado. Então, da mesma forma que aquela mulher, aquela casa estava escura, nós estamos escuro por dentro. Por fora está claro, mas por dentro está escuro. E aquela mulher, ela acendeu ali a lamparina, né? Essa lamparina ali representa o Espírito Santo. Nesse momento, precisamos clamar a Deus para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa vida por dentro. E, cuidadosamente, como aquela mulher varreu ali aquela casa, devemos examinar cuidadosamente a nossa vida para ver aonde que erramos lá atrás, aonde que estamos errados, aonde que nos perdemos, para que possamos encontrar. E esse Deus, ele vai fazer uma festa. Da mesma forma, quando os pecadores que estão lá fora, os perdidos, Deus faz essa festa. Da mesma forma, aqueles que estão perdidos dentro da igreja, Deus vai fazer uma festa também quando nós nos acharmos. E o interessante é que essa parábola, ela deveria ser não dos filhos pródigos, mas do pai amoroso, né? Que perdoa os seus filhos. E o pastor, para não ganhar muito tempo, eu agradeço e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que possa aproveitar, né? E continuamos firmes, né? Na palavra do Senhor. Amém, pastor. Amém, amém. Ok, muito obrigado, Júnior. Muito obrigado por sua participação, né? Eu gosto que a vez dos colegas aí, né, pessoal, o que vocês, né, acharam da análise, né, que Júnior fez para nós? O que vocês teriam a dizer? A palavra está aberta, tá? Thalita, quer comentar alguma coisa? Danila, por favor. Danila deu umas palminhas lá, pode também falar alguma coisa. Thalita, vai falar primeiro? Então pode falar. Paz do Senhor, Tá, todos. Senhor. Eu achei muito interessante nessa reflexão. É muito importante aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre, né, Jesus e sua trajetória aqui na Terra. E essa matéria tem nos enriquecido muito, né? Através dessa matéria aprendemos mais sobre o Novo Testamento, né? E Uhum. sobre o que as boas novas do Evangelho têm a oferecer a nós. E é isso. Era só essa reflexão que eu queria falar nessa noite. Uhum. Ok. Obrigado, Thalita. Mais alguém? Danila, queria comentar alguma coisa? Terminando a janta aqui. Ah. Vai, pastor, vai, colegas. Mas... É, eu gosto muito desse texto também, assim, de refletir sobre a nossa situação, né? Muitas vezes, dentro da igreja, essa questão do filho que está perdido e não sabe. A gente Uhum. é importante a gente sempre estar, como se diz, fazendo uma autoanálise, né? Que às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas, assim, às vezes dentro da igreja, mas às vezes até essas coisas que a gente se envolve na igreja, né, dentro da casa do Pai,
pode nos afastar do Pai, né? O muito trabalho, né, dentro da casa do Pai, sem relacionamento com o Pai. Essa é a reflexão que eu faço hoje, né? Que eu já pensei outras vezes e relembrei disso, né? No momento que o irmão Júnior estava falando, eu penso que realmente a gente sempre precisa pensar um pouco nisso, porque a gente, né? A gente está fazendo um seminário aqui, se não todos, eu creio que a maioria, né? Tem um envolvimento, né? De trabalho, né? Na obra do Senhor, né? Na casa do Senhor. E a gente ter cuidado para não se perder no meio desse trabalho, né? Uhum. É isso. Ok, Danilo, obrigado. Obrigado. Uhum. E bom, mais alguém gostaria de falar agora? Hum. Senão eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do, da aula, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, estava correto o que eu estava fazendo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui novamente aqui. Aqui, compartilhar. Pastor, Oi, pois não, pode falar. rapidinho. É porque eu achei muito interessante, né, essa visão, o que Júnior colocou, a questão do filho Sim? mais velho, ele trouxe para uma realidade. Muitas Uhum. vezes, dentro da igreja, a gente fica neste lugar de comparação e acaba matando a gente. Uhum. Uhum. A gente olha para o outro que chegou, ele colocou um ponto bem assim, que eu vejo que é bem rotineiro, infelizmente, na casa do pai. E por que que fulano Deus usa? Por que que fulano Deus fala? E Uhum. a gente está na mesma posição de filho, mas não consegue se ver como filho. Mas a Aham, gente aham. fica olhando para o outro, para o que Deus faz com o outro. E o Sim. outro ponto que eu também concordo com ele é a Uhum. parábola do pai amoroso. E isso pega Isso, muito assim, no coração da gente para a gente realmente saber o que Deus é capaz de fazer por nós. exatamente. Quis fugir, fugiu, quis fugir da presença do pai, quis matar, aspas, né, o pai, porque a gente recebe a herança quando a gente perde alguém. É triste, a herança ela vem porque você perdeu alguém. Então ele quis matar o pai, foi embora, o pai recebe. Então eu vejo isso que a gente faz com Deus. A gente pode Uhum. fazer tantas coisas que magoam, que ferem, que maltrata, que mata, entre aspas, o pai, mas o pai está de braços abertos. Uhum. É Então, verdade. eu gosto Uhum. muito dessa reflexão, de trazer assim para a minha vida, e eu vejo que é para o nosso crescimento. Sem E gostei dúvida. da forma como ele abordou, ele foi bem objetivo, mas bem preciso, né? Então, eu Sem gostei muito. dúvida. Só Uhum. registrar. Uhum. Obrigado, Rose, obrigado. Sem dúvida, o ter assim, acho que Júnior foi bastante feliz, né, na escolha do texto, é um texto bastante profundo, né, e a reflexão, uma excelente reflexão produz esse texto, né. Então, como eu pedi para Júnior fazer uma análise do texto, né, eu estou recordando para vocês os passos da análise para ver se vocês compreendem, tá? Porque vocês puderam, não sei, eu acho que Júnior pôde perceber, né? E aí vocês estão percebendo isso no momento que estão fazendo o trabalho, e quando a gente faz uma análise dessa forma, como a gente aprofunda, né, o texto bem mais do que apenas uma leitura superficial, né? A gente faz a leitura, mas não sei se vocês perceberam vários elementos, né, que Júnior trouxe na mensagem dele, na reflexão dele, foram por conta de ter seguido esses passos aqui, né? De ter seguido esses passos. Então vamos tentar recordar um pouquinho, tá? Que a proposta foi essa,
para ajudar vocês, né, na execução desse trabalho, que eu acho um trabalho de extrema importância. Depois vocês vão usar bastante no dia a dia, né, de vocês na hora de pregar uma mensagem, a palavra, né? Então, por exemplo, tem um texto escolhido, tá? Bom, o texto que, acho que, não sei, que Júnior leu foi os versos 1 e 2, foi isso, né, Júnior? Mas eu vi que não foi esse texto que ele escolheu para analisar, né? Ele escolheu o texto da parábola do filho pródigo. Então, esse foi o Isso, texto pastor. escolhido. Tô correto, né? Isso, pastor. Eu iniciei ali para não quis ler Tá. todo o Aham. texto para não perder ganhar tempo. Sim, tá? Então, o texto escolhido basicamente foi a parábola, né? Aquela parábola lá que nós temos como parábola do filho pródigo. Então, por exemplo, no caso, como você fez a análise, fazendo a análise, o importante é que você identifique esse texto no próprio trabalho. Então, não teria problema de você ler, né, o texto, ou pelo menos até indicar assim, meu trabalho vai do capítulo tal, versículo tal, até o versículo tal, mas vou ler apenas partes para entender o assunto, tá? Então não teria nenhum problema. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é essa. Não sei se vocês perceberam, né? Aqui que o que faltou nessa análise foi justamente a autoria. Apesar de que nós sabemos que foi Lucas e cremos que foi ele, né? Mas é importante dizer, usar nós fizemos isso em sala de aula, né? Falar, ó, esse texto está registrado em Lucas, um médico, né? E é importante enfatizar essa questão, as evidências, porque Lucas foi um pesquisador, né? E nenhum outro trouxe essa parábola, nenhum outro dos 3 evangelhos, apenas Lucas. Por quê? Foi resultado da pesquisa que ele fez. E descobriu, né, esse material riquíssimo, que se não fosse a pesquisa de Lucas, nós não teríamos os evangelhos, né? Então, por isso que é importante a gente entender quem é o autor, porque o Lucas era um gentil, não era judeu, e ele se sobressaiu aos demais evangelistas, porque ele foi atrás de um trabalho de pesquisa, né? Ele não foi apenas com a oralidade, né, com o que contaram para ele, porque ele não foi testemunho ocular, né? Mateus foi uma testemunha ocular, né? Marcos, a gente sabe que possivelmente, né, ele recebe informação de alguém que foi testemunha ocular, mas é importante que Lucas não foi uma testemunha ocular, no entanto, ele traz um material que nenhum dos outros evangelhos traz por conta da pesquisa que ele fez, né? Então, isso é muito importante, essa questão, por isso a autoria ela é importante, a gente estudar na hora que for analisar o texto, né? Bem, data e local onde foi escrito, é importante também saber, né? Porque isso em função de que a gente vai ter ideia do contexto histórico, o porquê que ele usa certas palavras, porquê que ele dispõe o texto daquela maneira, porque isso tem a ver com o ambiente onde ele está e com a data no momento que ele escreve, tá? Então, isso nós também vimos, vocês têm no material que a gente estudou em sala. Bom, o que esse Júnior explorou bastante e que trouxe muita riqueza para a mensagem, eu acredito que para mim foi muito perceptível isso, foi a utilização do contexto, principalmente o contexto anterior, né? Poxa, que bacana esse negócio, percebeu? Veja como Jesus introduz a parábola nas parábolas anteriores, né? Então, na parábola anterior, ele toca num assunto, né? Na parábola da ovelha perdida, né? Depois a dracma perdida toca num outro aspecto da questão da pessoa estar longe de Deus, né? Longe do Senhor. E agora, no filho pródigo, ele junta os dois. Pô, essa sensibilidade de Júnior de perceber isso é fantástico. E só esse estudo faz com que a gente consiga perceber isso. Não sei se vocês, né? Veja, então, quando a gente faz essa leitura e faz essa análise, vai buscar o contexto anterior e o posterior, a gente obtém essa riqueza. A gente não só entende o que está tratando o assunto, mas a gente percebe essas questões que estão embutidas, escondidas no texto, que a gente não percebe sem essa leitura mais meticulosa e mais detalhada. Então, parabéns aí, Júnior, né, por você ter esse cuidado de fazer essa observação.
palavras importantes, tá? Então, o texto sempre tem palavras que são importantes, que a gente pode destacar, no sentido de até buscar o significado dessas palavras, porque elas vão nos dar, né, assim, depois, subsídios para a mensagem que a gente vai trazer, tá? Textos paralelos, se houver, aqui não era caso de texto paralelo, tá? E não, essa parábola não se repete nos outros evangelhos, nós não teríamos basicamente textos paralelos aqui. A paráfrase do texto, tá? Que é quando a gente, depois de ter compreendido, né, o que está tratando, a gente poder falar o texto com as nossas próprias palavras, né? Então, para isso serve, porque daí a gente traz o quê? E traz a nossa leitura, a compreensão que a gente teve do que a gente estudou, do que a gente leu no texto bíblico. Tá? E, por fim, vem a mensagem, que foi onde, então, o que o Júnior trouxe, que o objetivo desse trabalho é chegar aqui agora, ter uma mensagem a respeito do texto, né? O texto tem uma mensagem, o texto tem uma reflexão. E olha que interessante isso, né? Claro que na análise que Júnior fez, por observar essas questões, né, do contexto e tal, que ele acabou não mencionando, eu pedi que ele mencionasse, seria bom que mencionasse. No trabalho escrito, vocês terão que mencionar isso, né, questão de autoria, data, contexto anterior, posterior, né? Vocês podem até narrar o contexto, que o Júnior fez da mensagem. Ele narrou o contexto, né, o assunto das parábolas anteriores. Agora vocês percebem, né, que como isso então traz toda essa mensagem rica, e ele descobre esse tema para a mensagem, né? Não uma parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. Isso já dá assim, né, outra ênfase, centraliza o assunto, né, da parábola não no homem, mas em Deus. Eu acho que essa leitura da Bíblia, gente, a gente tem que fazer o tempo todo, porque o centro das Escrituras não somos nós. O centro da Escritura é Deus, né? O centro da Escritura é Cristo. Ela aponta para Jesus. E apontando para Jesus, aponta para o Pai, aponta para Deus. Porque ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, toda a Escritura aponta para Deus, para Jesus, para Cristo, porque é nele que nós encontramos Deus. É nele que Deus está, né? E nele habita toda a plenitude do Senhor. Então, o centro, de fato, das Escrituras é o Senhor Jesus, não é o homem. E, infelizmente, né, as correntes filosóficas aí, né, que a gente tem da atualidade, elas têm acabado assim trazendo influenciando o evangelho, tirando o centro de Deus e colocando no homem, né? Quando nós temos um evangelho voltado para o homem, voltado enquanto deveria o evangelho ser voltado para Deus e não para o homem. Então, isso aqui, de fato, é algo a ser explorado, né? E talvez assim, né? Obrigado, Júnior, por você né, ter entendido isso, tá? Mas vocês reflitam, por isso que esse trabalho meticuloso é extremamente importante, tá? Por fim, as referências, tá bom? Por se tratar um trabalho também é importante vocês botar, quando vocês fizerem esboço da mensagem, se tiver feito uma consulta, põe na nota do rodapé. Claro, uma questão de justiça para você lá na frente lembrar da onde você tirou aquele pensamento, né? Da onde você se despertou aquela reflexão. Teve uma referência bibliográfica que você consultou. Hoje, graças a Deus, né, não precisamos ter uma grande biblioteca em casa. Nós temos aí a internet que nos ajuda muito. Então, temos sites, estudos, muito material nos ajuda, nos dá referência. Ok? Ficou claro para vocês? Alguém gostaria agora, à luz de tudo isso, dessa explicação que eu dei, comentar alguma coisa, né? Rosimar fez colocações bem importantes aí para a gente, né? Na forma como o Júnior da sua mensagem e a aplicação, né, que nós podemos fazer. Então, eu deixo volto a palavra para vocês, tá? Deixa eu só encerrar aqui. Pastor, só uma dúvida. Sim, Leonardo. Esse contexto e pós-texto, ele tem que ser aplicado na mesma linhagem do que você tá vendo, um exemplo. Nesse caso aí é uma particularidade, né? Porque só Lucas narra essa história do filho pródigo.
Mais um exemplo, se você pegar ali Mateus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí em Marcos também a gente vai ver um pouquinho no final. E aí a gente tem que fazer o contexto em paralelo nesse mesmo contexto do texto ou não? A gente tem que pegar o contexto depois daquela passagem. Vamos voltar ao nosso esqueminha ali, então, para vocês. Onde é que tá aqui? Tá aqui. Ali. E dá. Ó, não sei se você está compreendendo aqui. Nós temos. Opa, opa. Ui, ui, ui. Você, ele analisou, precisa analisar o contexto, por quê? Por que a necessidade do contexto? Né? Para você vai trazer essa mensagem, você tem que localizar o seu texto, e no caso dessa mensagem que o Júnior trouxe, ele tinha dentro da mensagem dele, dentro do texto que ele entendeu, tinha informações que estavam lá no contexto anterior, né? E o paralelo é importante. Por que que o paralelo é importante aqui? Ele vem depois. Essa leitura do paralelo é porque ela vai nos, assim, vai nos trazer o texto de um outro ponto de vista, tá? Você pode perceber, voltando ao exemplo que você deu aí de Mateus 28 lá, né? Que é da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, você pega o de Lucas, ele se complementa o de Marcos, né? Pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é o texto de Marcos, eles se complementam entre si, tá? Então, mostra que a nossa missão é pregar, é discipular, é ser testemunha, entendeu? Os textos se complementam em si, texto paralelo é importante, tá? Depois de você ter feito a análise do contexto do seu texto, se você puder achar buscar os textos paralelos, vai te ajudar, certo? Consegui esclarecer para você, Leonardo? Não, beleza, entendi aí. O contexto anterior, né, o que aconteceu antes, e o contexto posterior, aquilo que aconteceu depois. E aí o contexto Isso. paralelo é o que fala na mesma linhagem, em texto diferente, mas que engloba a mesma mensagem, né, o mesmo propósito. Exatamente, exatamente. Então, Entendi, principalmente nos pastor. evangelhos sinóticos, você vai encontrar muitos textos paralelos, né? Que é o autor escreve aquele mesmo assunto de outro ponto de vista, tá? Por isso que é Entendi. importante a gente olhar esses episódios paralelos. Tá? Nem todos os textos a gente vai encontrar, né? Tá? Nem todo o texto. Mas, no caso aqui, no caso do filho pródigo, ele só tem menção, né? Dessa parábola só em Lucas. Certinho. Não vai achar Obrigado, pastor. no outro texto. Tá bom? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Está todo mundo satisfeito? Todo mundo craque? Eu, É só o mestre mesmo, né? eu estou lembrando meu sobrinho, né? Meu sobrinho, eu fui visitar ele uma ocasião, ele estava começando a andar de bicicleta sem as rodinhas, né? Com a rodinha de apoio. E aí ele já estava andando e tal. Aí a gente andando, saí com ele de bicicleta, ali encontrou uma coleguinha. E a coleguinha veio com a bicicleta dela e propôs fazer uma corrida com ele, né? E ele ama disputa, né? Pronto, ele encarou na hora, né? A disputa com a amiguinha lá, com a coleguinha de bicicleta. Só que a bicicleta dela ainda estava com rodinha, né? A dele já estava sem e a dela com. Aí a primeira coisa, ela olhou e observou que a bicicleta dele estava sem rodinha e pergunta para ele, né? Ô, Matheus, por que tua bicicleta está sem rodinha? Aí ele respondeu, é que eu já sou craque. Ou seja, eu já tinha aprendido a andar sem as rodinhas, então eu já sentindo, eu sou craque, então eu posso andar sem rodinha. Você ainda não é craque, por isso está com as rodinhas. É que nós Esse somos é o na classe de diferencial. craque, né? Isso aí não é Ronaldo, não, mas é um fenômeno. É um fenômeno, é verdade. Uhum. Esse menino tem cada Eu, resposta aí de contar. eu acho que eu tô com as rodinhas ainda, pastor. Você está com a rodinha ainda? Eu tô.
Não tem problema de andar com a rodinha. O irmão Júnior aí já está andando sem rodinha. Depois o Júnior já tá craque já, né? Ô, Senhor, viu? Tô nas graças. Pois é, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uhum. Pastor? Diga. Oi, Júnior tá Ricardo. claque, agora ele sumiu, viu? Sumiu, não manda mensagem mais pro irmão, é assim. Quando o cara fica claque. Aí, Júnior. Ô, Ricardo. É correria, moço. Só na correria aqui. Tá? Bom, esse trabalho de análise, pessoal, tá? Os que são os casados, né? E tal, pode fazer em parceria o trabalho também, tá? Por exemplo, tem duas pessoas da mesma casa, ou até na cidade quiser juntar um colega e fazer junto, tá? Eu vou abrir essa, né? Porque é importante que vocês façam um bom trabalho e aprendam. E a gente vai repetir esse trabalho nas outras unidades, tá? Então, de repente, vocês quiserem sentar com alguém, o Ricardo já fez com Jauber, né? Fizeram já o trabalho de análise, certo? Eu Então, queria fazer com meu esposo aqui, mas o professor não deixou, não. o professor não deixou, você falou com seu esposo? Professor ruim esse, né? Mal esse. Professor é mal. Mãe e filha, né, pastor? Mãe e filha pode fazer. É, mãe e filha, vocês podem fazer, Opa! tá? Aham. Mas, então, no... Pastor, Oi, é, eu já ouvi alguém ler somente um versículo e pregar. É possível isso? deixa eu só, repete que ficou, tá, você falou um pouquinho baixo, não ouvi direito? Eu já ouvi alguém ler um versículo da Bíblia e pregar. Sim, É possível? claro, claro. Ler um versículo sozinho? Apenas um versículo dá para trazer uma mensagem, tá? O próximo semestre vocês vão ter homilética. Aí a homilética ensina para gente essas técnicas aí. Ansiosa e com medo da homilética. Ah, é? Não, mas não, a homilética não mete medo, não. Mas a homilética ensina isso para gente, né? Dá as técnicas para gente, né? E O pastor cortou para mim, o senhor estava falando do trabalho. Isso aqui é outro trabalho além dos que o senhor pediu? não. Não é outro trabalho, não. Esse trabalho de análise que você deve fazer do texto, tá? Eu coloquei isso. Se de repente, né, na mesma cidade, você tiver um colega e quiserem fazer juntos, podem fazer, tá? Esse trabalho, sem problemas, E de tá? repente, assim, nós não somos da mesma cidade, mas nós estamos se falando todo dia. Pode fazer juntos também? De repente, se der certo de vocês conseguirem entrar em sintonia, podem fazer até a experiência, né, Tá de certo. fazer junto, tá? Com alguém, né? No caso, né? Com o caso de Rosa, por exemplo, né? Que o professor não permitiu que ela fizesse com o esposo dela, mas pode encontrar uma Esse colega, professor, sei não, viu, Rosa? Ô, pode, né? pastor, Tentar Pois é. um colega, né? não, Fazer com uma o colega. caso de Rosa aí, o professor não pode deixar de jeito nenhum. Ah, Ah, mas é? ele devia ter deixado. A nota de Rosa seria ótima. Pois é. Tá bom? Então, eu vou dar o prazo para vocês, era para queria os trabalhos, né? Nós falamos no início do semestre, março. A expectativa é que vocês me entregassem isso hoje, tá? Porém, não recebi de todo mundo. Eu tenho aqui já trabalho, alguns eu postei no grupo hoje, vou estar atualizando a lista, tá? Daqueles que eu já recebi, tá? Mas eu vou dar um mês de julho aí para vocês, né? Se não tem um recesso, a gente vai descansar um pouquinho, descanse uns 2 dias e depois começa a trabalhar, tá? Para me entregar esse material para poder fechar as notas de vocês, tá bom? Eu vou também deixar para vocês, eu vou postar no grupo, tá? Uma, um- uma pequena avaliação, tá?
para vocês. São 12 perguntas do conteúdo que a gente estudou em aula, tá? E principalmente dos slides, tá? Que vocês têm, que eu até mandei os slides para vocês. E dessa parte que não está, porque o que nós temos nos livros, né, nos 3 livros, contempla nesse trabalho, o conteúdo que vocês viram contempla no trabalho de análise. Vocês vão fazer uma análise de um dos textos, e vocês trabalham, né, contexto, autoria, data, isso contempla no conteúdo que nós temos dos livros. Mas esse conteúdo fora dos livros, eu preciso ver assim até que ponto vocês assimilaram, tá bom? Então eu vou estar postando no grupo também. Vocês durante este mês me respondam, nada difícil, nada complicado, e eu espero que vocês todos vão concluir com bastante êxito tudo isso, tá? Pastor, depois você puder postar o slide lá no grupo lá novamente lá, que é muita coisa eu acabei perdendo aqui, por gentileza. Ah, sim. Quais os slides que você pretende, deseja, Léo? Todos? Se você puder compartilhar todos, né, daquele que já foi dado aula, que aí eu deixo Desde a salvo primeira aqui aula? também. Isso, que aí a gente vai dando uma recapitulada. É só, pois é, porque eles estão lá no grupo ainda, né? Eu não tirei dos grupos do grupo, não. É só vou estar repostando, então, tá? Obrigado, minha É, joia. tá. E colocando para você o seguinte, então, como nós fixamos no início da aula, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Como nós estamos no início da aula, nós temos, deixa eu ver, isso. Deixa eu ver aqui para vocês, por favor, só um pouquinho. Então, nós temos a participação de vocês, né, na sala, essa participação, interação, a gente avalia as leituras, né, vale 20% da nota, tá? Então, as fichas de leitura, ok? Esse trabalho de interpretação vale 40% da nota, e esse teste que eu passei para você, essa prova, eu chamo aqui prova escrita, né, é 30% da nota, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão se sair bem com tudo isso, tá? Sem maiores dificuldades. O teste, então, eu vou estar postando para vocês, são apenas 12 perguntinhas, tá? Tá bem tranquilo mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem perguntar. 12 não, 13, tá? 13, ok? Uhum. Depois de pronto é para enviar no seu e-mail ou do seminário? Isso, me envia no meu e-mail, No tá? seu, né? No meu, Certo, no Paulo, no PS, Paulo PSM lá, tá? certo. Meu e-mail pessoal, eu vou postar no grupo, porque fica melhor, tá? Esse grupo de WhatsApp, a gente já vai transformar ele no NT2, tá? Que a gente vai dar continuidade no próximo semestre. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Todos vocês que estão aqui na sala vão estar no nosso encontro, dia 12, no acampamento. Eu não vou conseguir ir, não, pastor. Ah, é? Não vou conseguir, não. Porque eu ganhei neném recente, aí não dá para mim ir, não. Nenenzinho, né? Você tá com problema com bebê. Tem mais alguém que teve bebê, fica difícil para mim mesmo. Acho que essa Miriam Malheiros, lá que começou lá, precisou interromper por conta da gravidez e também está com um bebezinho. Gostaria de estar, não vai poder estar com a gente. Pois é, uma pena. Mas o próximo você vai estar com um bebê. Que lá na cama tem bastante lugar para o bebê brincar, correr, para criança, um lugar sensacional. Mas assim, eu No gostei. próximo eu vou, se Deus quiser. Amém, amém. Eu gostaria que vocês, por exemplo, não deixassem de vir para o problema financeiro. Se tiver dificuldade, fale com a gente vamos negociar, mas é importante né, a gente estar junto, tá? Nós vamos estar com o pastor Cléo, né, que é o diretor do nosso seminário lá no Rio Grande do Sul, tá? Ele vai poder compartilhar um pouquinho da situação lá do Sul, né, que eles mergulharam de cabeça, o seminário está envolvido, né, de corpo e alma nessa questão lá de ajuda às pessoas, né? Trabalhando todos os dias, os seminaristas saem para trabalhar,
ajudando a limpar a casa, restaurar, alugar, já ajudaram, tiveram equipes de resgate, enfim. Então, eles têm muita experiência para compartilhar com a gente, mas a questão de ouvi-lo, né? Ele é um homem de Deus e tem sido muito usado por Deus. Ele no seminário e vai estar compartilhando com a gente, tá? E vamos pensar uns projetos junto com ele também, para o próximo ano, para nos beneficiar aqui, nos abençoar, tá? Então, assim, faça um esforço e vamos estar presente, vamos estar junto no dia 12, 13 e 14, tá? Não deixe para a inscrição de vocês. Como já falei nesta aula, vocês vão estar... Quem vem aqui vai levar esse exemplar do Vocação e Vocacionados. Eu não, a luz está atrapalhando, né, de dar uma boa imagem. Não sei se vocês conseguem enxergar o livro, mas é a capa do livro, mais ou menos, tá? É um livrinho excelente para ajudar vocês na igreja. Fala dos passos de despertamento da vocação, né? É muito legal e vai ajudar muito no ministério e no entendimento também de vocês da vocação do ministério de vocês. Então, vale a pena, tá? Um conteúdo precioso que vocês vão ter nas mãos, tá? Tá recebendo de brinde aí esse livro no nosso encontro, tá? Então, eu desde já estou já desafiando vocês, nos procurem, tá? Não deixem de vir por essa questão, tá? Questão com dificuldade financeira, enfim. Mas eu quero contar com todos vocês. Ok? Alguém teria alguma pergunta mais para fazer? Se não, eu vou estar postando no grupo lá para vocês terem já. Pastor, Sim, pode falar. colchão, esse negócio precisa levar não, né? Olha, então, Porque deslocamento para levar esses negócios é meio complicado, entendeu? Porque é muito volume. Então, para vocês que vêm de fora, os daqui da cidade, de perto, a gente está pedindo colchão, tá? Porque lá ainda não tem, o acampamento não disponibiliza de colchões, a gente usa colchões do pessoal, das casas, tá? E a gente tenta conseguir aqui, tá bom? Mas para vocês Beleza, que estão distante, aí a gente vai dar um jeito, tá? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Traga alguma roupinha de frio, tá? Porque lá é acampamento, né? Lugar aberto. Costuma dar um ventinho mais fresco à noite. Durante o dia é quente, sem dúvida. Mas à noite, às vezes, refresca um pouquinho. Vou estar levando chimarrão, tá? Para quem gosta, vai ajudar a aquecer. Tá bom? Pastor Cléo também é bom de chimarrão, toma uns mate caprichados. Tá? Mais aí vai dar alguma? bom, hein? Oi? Aí vai dar bom. Você vai levar o chimarrão, e acho que Ah, vai levar a farinha. Quem é que vai levar o bofe para fazer a farofa? Pois é, pois vai ter a farinha, vai ter o chimarrão, o negócio vai ser bom. O negócio vai ser beleza. Né? Tá? Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Senão eu quero. Hum? Bom, então vamos ficar por aqui, né? Se vocês estão satisfeitos, eu não tinha, como eu falei para vocês, já encerramos nosso conteúdo, né, desse semestre, e hoje eu só queria dei essa oportunidade para a Júnior falar para a gente, e com isso também tirar as dúvidas de vocês e despertar vocês para esse trabalho aí que eu acho de extrema importância, né, que a gente faça, que é vai ser bastante enriquecedor para a vida de vocês e o ministério de vocês também. O Testamento 2 nós estuda o quê, pastor? João? O conteúdo de novo 2 vai ser o Evangelho de João, tá? Onde continua o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, depois vamos estar a vida de Paulo e começar a estudar as cartas de Paulo, tá? Uma parte das cartas, tem as cartas
pessoais, então, as cartas de Paulo a gente também já estuda no 2. Depois, no 3, a gente continua com as cartas de Paulo. Ok? Sim, Jalber, ia falar alguma coisa? Pastor, a data de entrega é até que dia do trabalho? Que eu falto as Então, fichas de leitura. isso me mande agora no mês de julho, tá? Vou dar a vocês até 31 de julho, tá bom? Certo. Uhum. Tá? Vou dar uma colher de chá, uma concha de chá. É um balde, melhor que um balde de chá. É. Haja chá. Ok? Mais uma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu quero agradecer a vocês por esse semestre, que foi muito abençoado, muito bom para a minha vida. Espero que tenha sido para vocês também, né? Vamos preparar o próximo semestre para a gente também desfrutar desse tempo juntos, tá? E aguardo vocês. Aliás, eu falei do encontro, tá? Mas nos dias 5 e 6, nós vamos ter aqui online um curso intensivo de História e Estrutura Batista Independente, tá? E essa disciplina é uma disciplina obrigatória para quem é candidato ao ministério pastoral, tá? É uma disciplina obrigatória, todo pastor tem que passar por essa disciplina, tá? Então, como a gente, nossa grade curricular para se adaptar, como os outros seminários, não tem aula todos os dias da semana, nós só temos segunda, quarta e sexta. Então, a gente, para adaptar a grade, manter a mesma grade das outras escolas, dos outros seminários, a gente tem que fazer esse arranjo aí, fazer um curso, porque não coube dentro do semestre, tá? Faltou noite, né, para a gente, já tinha que dar aula mais uma noite. Então, vamos fazer um curso intensivo com o pastor Jânio, tá? Ele vai estar aí coordenando esse curso. Vai ser puxado um pouquinho, né? Vai ser uma sexta-noite, o sábado ele vai pôr uma boa parte do dia para fechar o conteúdo, mas eu conto com vocês. Quem fez a matrícula esse ano, tá? É free, tá? Não vai pagar mais nada, vai fazer o curso sem nenhum custo, tá? Agora, quem não está matriculado, então vai ter que pagar a matrícula de R$ 50, tá bom? A gente está fazendo isso. Mas todos vocês aqui que estão em sala, todos vocês aqui que estão matriculados, estão cursando, vocês podem entrar no link, o link vai estar no grupo do seminário, entrar no link e assistir a aula sem custo nenhum, depois, é claro, cumprir com as tarefas que o professor lá solicitar, certo? Para você ganhar o crédito. Vocês vão ter qual vai o crédito na grade, no histórico escolar de vocês. Tá certo? Então, tá dado aqui o recado para vocês nesse aspecto. Ok? Então, para todos vocês, né, um bom final de semana, e espero que seja um final de semana abençoado, rico, né, que Deus possa estar com vocês, abençoando todos vocês, né? E louvamos a Deus. O último fim de semana que eu dei aula para vocês aqui, estive fora, foi muito bom, né, ter estado lá em Caetité, foi um encontro muito abençoado. Eu agradeço as orações de vocês. Vocês estiveram orando por mim, eu agradeço. Amém? Amém, meu pastor. Gratidão pela excelente aula, pela excelente matéria, muito boa. Aprendemos bastante. Tem muito que aprender ainda, né? Mas Obrigado. já fez aí um bom acréscimo, né? Graças a Deus. Amém. 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 Que bom. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos continuar crescer, aprendendo e crescendo, né? No Senhor. Gratidão, pastor, pelo seu tempo, pelos ensinamentos, pelo cuidado, pela paciência, pela concha de chá. Tá Muito certo. obrigada mesmo, que a gente só tem que assomar, né? Cada aula, cada noite, a gente aprende algo diferente. Amém. 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 Que bom. Graças a Deus. Glória a Obrigada, Deus. pastor, pela contribuição. Cada dia a gente aprende mais e é bom demais conhecimento.
Obrigada aos colegas também, porque aqui a gente aprende com cada um, né? É É verdade. verdade. Uns estão na rodinha, outros já estão andando com as mãos soltas, sem rodinha, já com as mãos soltas. E assim a gente vai aprendendo um com o outro. Mas muito É, obrigada, para mim foi algo assim que acrescentou muito e a gente vai crescendo aí no conhecimento da palavra, né? Deus uhum. abençoe aí cada um. Amém. Amém. Pastor Paulo, Sim, Rose. Uhum. também quero te agradecer, eh, porque eu sempre vejo em você uma pessoa humilde, e é uma coisa que eu admiro muito, a sua humildade, o seu conhecimento, e assim, eu fico tão feliz porque você pastoreia a nossa igreja, Uhum. e, irmãos, é assim, é um privilégio ter uma pessoa dessa Uhum. como pastor, a humildade dele, a sabedoria, a forma como ele intervém nas situações, assim, é motivo assim de muita felicidade. E como professor, também quero externar a minha gratidão pela sua paciência. As meninas falaram de concha, eu estou rindo aqui por causa do balde de chá, porque eu não estou em dias com as atividades, mas esse balde de chá para a gente. Muito obrigado mesmo, viu, pastor? Que o Senhor continue te abençoando, te Amém. Amém. capacitando, porque eu sei que é do céu essa sabedoria. Muito Amém. obrigada. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, irmão. Graças a Deus. Pastor, muito Sim, mãe. obrigada. Essa Sim, irmã matéria, Jéssica. para mim, trouxe muito crescimento também para a minha vida. E Amém. desejo que Deus continue abençoando sua vida, continue te dando sabedoria, essa forma do Senhor ensinar também. Muito bom. Meu pai já falava a respeito do Senhor. Então, é muito bom Obrigado. conhecê-lo. Aí, obrigada por tudo, viu? E pela compreensão também. E eu amei o balde aí de chá. Eu estava sufocada. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Amém. Graças a Deus. Ah, fala com seu pai se ele quiser vir para o encontro. Vai ser muito bom recebê-lo aqui com a gente também. Sou muito Pronto, querido. Pastor vou falar Denilson. com ele. Coitado, ele para descansar uns dias, ouvir alguma coisa também, e descansar uns dias. Isso, vou falar com ele. Obrigada, pastor. Tá bom. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, Júnior. Muito obrigado por hoje, pela sua Eu, participação também. eu que agradeço, pastor. Peço desculpa não ter feito como o senhor pediu, mas da próxima vez eu vou buscar me melhorar e que Deus Hum. venha abençoar grandemente a sua vida, Amém. Amém. te usar cada dia mais, como até aqui te usou, né? E como Amém. Amém. a irmã Marta disse, somos privilegiados, né? De ter o Senhor conosco, como professor, diretor e pastor da nossa igreja. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso, né? Deus toda a glória a Ele que nos proporciona, né? Essas oportunidades. E nem sempre estão na nossa altura, mas Deus vai nos dando graça. Uhum. Ok, então nós vamos, né? Acho que Pastor, eu. obrigado aí por tudo aí, viu? Pelos Ô, Leonardo. conhecimento Amém. compartilhado aí, essa é bênção. Desculpa as Amém. resenhas aí, as brincadeiras, é que tem que rir, né? Para não chorar, que se chorar é Com pior. certeza, com Mas Deus é certeza. bom, e aos amados colegas aí, Deus abençoe. E tamo aí, viu? À disposição, hein? Amém. Amém. Obrigado. Conto com você também, mesmo. Tá Pastor, certo? Sim, manda, Clécio. quero agradecer ao senhor pela paciência, né? E pelo ensino que o senhor tem transmitido para nós. Estamos não só aprendendo com material, mas com o seu exemplo de pastor, o seu exemplo de vida, né? E sou grato, né, por fazer parte desse grupo de alunos aqui. Conhecemos um pouco, né, de cada um aqui na sala de aula e vemos pessoas maravilhosas, dedicadas.
E fico muito feliz em fazer parte desse grupo, né, de alunos, com o senhor, aprendendo mais e mais, né? O senhor vai desculpando aí as nossas falhas aí, né? Hum. Mas Ah, eu quero agradecer o senhor, né, o seminário, tenho aprendido bastante. que bom, Amém? graças a Deus, que bom mesmo. Muito bom ter você. Essa turma está muito abençoada. Tenho percebido que vocês têm sido uma turma de valor, né? Eu vou ficar mais abençoada do que o nosso encontro aí presencial, né? Pena que essas aulas não podem ser presenciais sempre, porque eu sei que a gente ia crescer muito, muito, muito mais ainda, né? Mas eu sou grato a vocês, pelo desejo, empenho de estarem aqui, né, cada semana, né? Mesmo com todo o trabalho, atividades, mas vocês querem que Deus possa, de fato, usá-los e abençoá-los, né, em tudo. Glória a Deus por isso, né? Eu estou abençoado, muito abençoado. Eu vou, então, vamos orar ao Senhor, né, agradecendo por esse semestre, tá? Eu vou pedir que a minha esposa está aqui, né, na sala, que ela faça essa oração conosco, agradecendo. Ela tem participado aí com a gente aí dessa batalha de toda semana. Ela também está fazendo seminário, né? E ela espera, junto com outros aqui, concluir esse ano, né? Mas tem sido uma parceirona e tanto aqui nesse dia a dia. Tá? Hoje mesmo a gente teve um dia bem exaustivo, bem corrido, vários compromissos. A gente teve culto à tarde, fizemos uma visita depois desse evento e a gente veio para a sala de aula. E ela está aqui firme comigo, né? A gente sempre por disposta, né? E pronta. Eu queria que ela orasse com a gente agora, agradecendo a Deus. O pessoal externou aí a gratidão por tê-lo como pastor, como professor, e eu ainda tenho o privilégio de tê-lo como esposo, que para mim é uma dádiva de Deus na minha vida, de Amém. estar assim, sempre vendo assim, na prática, bem pessoalmente, o homem de Deus que você tem sido, e para mim tem sido uma experiência ímpar. E todos os dias eu agradeço a Deus pela sua vida e vou continuar agradecendo. E Obrigado. destacando aqui que entre a oração e a visita, eu ainda tive uma reunião lá com o pessoal dos Teen Actions e É só verdade, é falar. verdade. É verdade, você atendeu mais um compromisso, uma reunião na igreja com os seus adolescentes. Com a Mas equipe Deus de tem nos dado adolescentes. graça. É assim, um trabalho que não me cansa, assim, mesmo tendo todas essas atividades, graças a Deus, Deus tem renovado as nossas forças. Vamos É orar. verdade, é verdade. Santo Deus, nós te agradecemos por este semestre que nós passamos, que nós estamos Sempre. concluindo, que foi de grande aprendizado, troca de conhecimentos, e que essas Jesus. palavras que foram ministradas aos nossos corações, todo o nosso conhecimento, nós possamos, Senhor, colocá-los em prática para o teu reino, que a cada dia nós possamos te servir da melhor forma, que nós possamos absorver todo o conhecimento que nós temos recebidos e colocados, e vamos que coloquemos em prática na tua obra, Senhor. Nós sabemos que a seara é grande e poucos são Sim, os ceifeiros, Jesus. mas nós nos colocamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos capacite dia após dia, tanto na Amém, teoria como na prática, que o Senhor continue nos usando e nos abençoando. Venha renovar as forças de cada um dos alunos, dos amém, amém, professores. E nós te agradecemos pela vida de Paulinho, Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando a ele amém, amém. sabedoria, conhecimento, unção e graça para esse ministério maravilhoso que o Senhor tem chamado, ó Pai. E que o Senhor nos dê também um final de semana abençoado em nossas igrejas, que nós venhamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, venha nos capacitar cada dia, Senhor, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, mas é o Senhor que nos capacita e nos agracia. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Rosinha, tá? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Que Deus, né, continue abençoando vocês. E nos veremos, né, daqui a alguns dias mais, tá? Se não no intensivo, no nosso encontro dia 12, né? E em agosto a gente retorna para a nossa sala virtual aqui com o Novo Testamento 2, né? Continuando os estudos em João, Atos, né? E a vida do apóstolo Paulo. Deus abençoe vocês.
Uma boa noite. Amém. Deus abençoe. Boa Boa noite a noite. Boa Paz do noite. Senhor. Boa Deus noite. abençoe. A paz a Não. todos. A paz, Boa colegas. A noite, paz, pastor. Deus pastor. abençoe. A Amém. paz, pastor, Amém. colega, Deus abençoe, Paz. pastor.